Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus nessa manhã. Nós aqui essa manhã viemos para adorar ao Senhor. A igreja hoje está bonita, né? Então, que Deus abençoe também você que está nos lares também ou em algum lugar acompanhando esse culto de adoração. Bom, antes de abrir a palavra de Deus, eu gostaria de fazer mais uma oração, pedindo a Deus, né, o poder dele sobre a nossa vida. E em homenagem a esse mês que tem o Dia das Mães, eu gostaria de chamar uma mãe aqui, chamar a irmã Jasta para estar fazendo uma oração para nós. Pedir através da oração, né, o poder de Deus sobre a pregação dessa manhã, né? Eu e a irmã vamos ficar de joelho, vocês podem ficar assim como estão. Santo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós elevamos a Ti uma oração, porque nós cremos que o Senhor está aqui no nosso meio. Amém, Senhor. Nós queremos entregar as nossas vidas, queremos entregar o nosso coração nesse momento, Amém, Senhor. para que seja transformado pelo Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Queremos Te pedir que o Senhor possa conduzir estes momentos onde a Tua palavra será aberta, que o nosso coração seja como terra fértil para receber essa palavra e produzir frutos. Amém, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor esteja conosco, abençoando cada um que aqui veio, abençoando cada família representada e também abençoando as pessoas que ficaram em casa. Que todos nós, neste dia, neste momento, sejamos confortados pelo Teu Espírito e abraçados pelo Teu amor. Amém. Dá-nos um sábado feliz, de regozijo e adoração. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. Aleluia. Obrigado, irmã Jás. Bom, essa manhã, nosso tempo está um pouco corrido, mas eu venho falar para vocês como esse ano eu estou mais uma vez como diretor do Ministério Pessoal e eu gostaria de trazer para a igreja as nossas necessidades, aquilo que Deus pede para a sua igreja, né? Então nessa manhã nós vamos falar sobre o que? Sobre dons, né? Que são concedidos por Deus a todo aquele que o aceita. E esses dons estão dispostos a todo aquele que pede. E Deus está disposto a conceder a todos nós, a nossa igreja. Porque nós encontramos dificuldade hoje na pregação do Evangelho como igreja, encontramos. Nós encontramos dificuldade na parte de pequenos grupos também, nós encontramos. Então nós temos algumas dificuldades, mas Deus está disposto a nos conceder e a nos ajudar a cada dia a vencer essas barreiras. Mas para isso nós precisamos unir e estarmos focados, todos nós, com o mesmo propósito de levar a palavra de salvação às outras pessoas. Então, hoje eu vou trazer para vocês mais um testemunho, né, sobre o que Deus fez na minha família, como Ele entrou na minha família, como Ele agiu na minha família, através, mesmo antes de outras pessoas levar o Evangelho. Eu gostaria que o David colocasse ali a primeira foto. Vocês conhecem esse senhor aqui? Esse senhor é o meu pai. Esse ano ele vai fazer 80 anos de idade, né? Recentemente ele enfrentou a Covid, a dengue, pegou tudo ao mesmo tempo, mas Deus ainda concedeu misericórdia a ele ainda e ele está bem. Bom, o que eu quero falar, né, sobre o meu pai é como que o Evangelho entrou na vida dele.
né? Claro que nós vamos ler também na palavra de Deus, não é só isso. Mas o meu pai, quando ele tinha 17 anos de idade, ele teve um sonho com duas meninas. E ele ficou inculcado quem seriam essas meninas. E quando ele casou, aí teve o primeiro filho, né, o meu irmão, depois nasceu. Quando a minha irmã nasceu, ele conheceu que era ela. Mas aquele ficou passando, e a outra, quem é? E eu, desde pequeno, eu ficava no entendimento. Por quê? Do meu irmão mais velho, para mim, a diferença nossa é de 7 anos. E tem 3 irmãs entre eu e o meu irmão. E depois de mim também tem mais 3 irmãs. E a irmã mais nova minha também é 7 anos mais nova do que eu. Então, quando nós olhamos aqui, eu me lembro que depois de mim nasceu a minha irmã Neuza, depois nasceu a Daniela e o meu pai falava, ainda não é essa. E depois nasceu, mas por que não é essa? Ele disse, a minha filha mais nova, ela tem um sinal, tipo uma estrelinha na testa. Então, quando a minha irmã Alessandra nasceu, ele disse, essa é a minha filha mais nova. Então a gente vê assim, como é que Deus pode entrar na vida de uma pessoa como meu pai? Incapacitado, vamos dizer assim, com pouca leitura, pouco estudo, mas Deus mostra a ele situações que aconteceria na vida dele. Então, ali eu me lembro, eu era pequeno, mas eu me lembro dele falar isso, né? Que ela tinha um sinal e realmente ela nasceu com tipo uma estrelinha na testa, logo acima aqui. Então a gente vê outro acontecimento. Ele sonhou com a fazenda que ele comprou, que nós mudamos para lá. Quando ele chegou lá, ele e o meu tio comprou essa terra. Aí ele falou: é aqui, porque o homem que eu sonhei, ele me trouxe aqui e disse que ia me dar esse lugar. Outra coisa, ele, antes de mim, tem minha irmã Simeia, né, ele colocou o nome dela Simeia por ler a Bíblia lá na roça onde morava, lendo, não tinha ninguém para explicar, ele viu esse nome e colocou o nome da minha irmã de Simeia também. Aprendeu as profecias, né, pelo poder de Deus. Quando eu vim para a igreja, as profecias que são pregadas aqui, o meu pai já falava delas para mim, né? As profecias de Apocalipse, todas essas profecias, né? Ele também interpretava sonhos, foi concedido esse poder a ele também. Quando a minha mãe ficou grávida de mim também, esse mesmo homem que ele teve os outros sonhos e que aparecia para ele, disse para ele que a minha mãe estava grávida e que era para ele colocar o meu nome de Moisés e que não era para esquecer disso. E contou a ele como seria o parto, tudo o que ele deveria fazer, que eu estava sentado e ele tinha que passar a mão na barriga da minha mãe para que eu virasse. Então, você vê assim, como que Deus pode entrar na vida das pessoas? Como Deus pode entrar em uma igreja? Sabe? A maior dificuldade que nós enfrentamos hoje é na obra do Senhor. Eu vejo que a obra mais difícil a ser feita na igreja, assim, dizendo trabalhando, é o diaconato, é a recepção. Porque às vezes, quando se está ou quando se convida alguém para participar, por exemplo, da recepção, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dom para isso. Sabe, irmãos? Trabalhar na recepção não é dom, não. Cumprimentar as pessoas, ter dificuldade para cumprimentar as pessoas não é falta de dom, é falta de educação. Porque isso tem que ser normal entre nós sermos educados uns para com os outros. Você não depende de dom para estar ali na porta e receber alguém bem. Você tem que crer que é algo necessário na nossa vida como cristão de participar da obra dele. E Deus, mas quando necessita de dom, Deus está disposto a conceder a todos nós esse dom, né? Então, nós vemos assim que Deus entrou na minha família dessa maneira, através do meu pai, né? Mas, depois nós mudamos aqui para Formosa. Coloca outra foto aí. Não é a outra.
Aí, o evangelho entrou na nossa família através dessa senhora. Vocês conhecem ela? Sim. Então, será que quando nós olhamos assim, será que o sermão muda a vida das pessoas? Dá início. Mas o que muda mesmo é a pregação do evangelho. Eu acho que a irmã Teovina nunca pregou um sermão aqui, já? Ela nunca pregou. Mas ela já alcançou muitas pessoas através do evangelho. Então, o ensinamento da palavra de Deus lá fora, aqui é importante, mas lá fora é muito mais importante. Por quê? Vamos supor que nós somente somos, em vez de cristãos, igrejeiros. Nós cumprimos todos os requisitos do templo. De estar na casa de Deus, mas lá fora estamos nulos. Deixamos de fazer a obra que é necessária. Ok. Lá fora nós deixamos de fazer a obra que Deus nos concedeu a oportunidade de fazer. Então, o que nós devemos pensar então? Disponibilizar a nossa vida a trabalhar para Deus. O que eu estou falando aqui, porque às vezes quando a gente vem aqui na frente, talvez você já olha para mim e pensa assim, o irmão Moisés gosta de criticar. Não é criticar não, irmão. É porque eu estou falando é para mim mesmo. O que eu estou falando em primeiro lugar é para mim. Mas eu posso até não gostar e não aceitar algumas coisas que possa acontecer na igreja. Mas eu não estou dizendo que essa igreja não presta. Porque se eu te falasse que essa igreja não prestasse, eu estaria colocando a irmã Teovina como alguém que não presta, outras pessoas como alguém que não presta. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós temos uma obra que Deus nos concedeu a oportunidade de fazer e nós estamos deixando passar oportunidades. E quando eu falo nós, eu estou falando de mim, que eu estou deixando passar a oportunidade de pregar o evangelho, de pedir a Deus aquilo que Ele pode me conceder, né? Então, assim como eu disse, o trabalho lá fora, ele é muito mais importante do que o trabalho aqui de dentro, porque é o trabalho que traz pessoas aqui para dentro. Mas o trabalho aqui de dentro, ele deixa de ser importante? Não. Porque eu vejo assim, não adianta nós batizarmos e enchermos essa igreja se nós também não aprendermos a cuidar de pessoas. Eu, como líder dessa igreja, quem sabe tem alguém que está até assistindo, eu peço desculpa a você se nós, como igreja, não conseguimos cuidar de você, não demos a atenção que você precisava, que você necessitava para permanecer aqui dentro. Porque isso nós temos que aprender, a dar atenção para as pessoas, a cuidar das pessoas. Porque foi assim que Jesus ensinou. Jesus ele não só semeou a semente, mas ele também cuidou de pessoas. Bom, eu gostaria agora também de falar um pouco assim, por exemplo, eu tenho a minha família, né, nós somos 8 irmãos. O meu irmão, nesse momento, e a esposa estão passando por algumas dificuldades que eu gostaria que vocês orassem. A esposa dele fez uma cirurgia de um câncer no seio, né? E ele agora, dia 12, vai ter que fazer uma cirurgia também para tirar um câncer de próstata. Então, que vocês possam estar orando por eles, né? Tem a minha irmã Maria, que é a que eu disse que o meu pai tinha sonhado com ela, a minha irmã Márcia, né? A Cimeia, a minha irmã Neuza, a minha irmã Daniela e a Alessandra. Que vocês possam estar orando por elas, né? Eu vejo assim, quando a gente fala sobre obra em que nós dedicamos tempo a fazer, eu vejo, por exemplo, assim, pode colocar outra foto, David. Essa aqui vocês conhecem, né? Essa é a minha mãe. Então, sabe que às vezes nós temos que olhar para trás
para poder a gente saber para onde a gente quer ir. Por exemplo, a minha mãe era uma pessoa muito especial. As pessoas que conheceram ela podem dizer isso. Como ela sabia receber as pessoas. Como ela era dedicada quando as pessoas iam nos visitar. Na parte da alimentação nem tem como dizer, né? Ela cozinhava bem, fazia bons pratos e tudo. Ela era receptiva. Mas ao mesmo tempo, quando você ia visitá-la, se você desse para ela uma laranja, ela recebia com um sorriso a mesma coisa que você estivesse dando um saco de laranja para ela. Então, ela nesse ponto é um exemplo para mim. Mas ao mesmo tempo, né, no dia 4 de setembro de 2016, ela estava internada no hospital em Goiânia. E ali foi o penúltimo dia de vida dela. E eu fui visitar ela aquele dia. E ali a minha irmã Daniela, a minha irmã Neuza e a Alessandra estavam lá também. Mas elas já tinham visto, ela só podia entrar 2 pessoas. Aí entrou eu e a Yasmin, a minha filha. E ali nós ficamos com ela um tempo. O médico disse que não tinha possibilidades, né? De ali só um milagre. Mas a minha mãe, ela passou 22 anos, depois que ela teve um derrame, lutando pela vida. Ela era uma pessoa que gostava de viver, ela era feliz, né? E às vezes a gente olha assim, com tudo aquilo que ela passou, ela era alegre, era feliz e ela tinha vontade de viver. E naquele dia ali eu cantei alguns hinos com ela, fiquei triste pelo que o médico disse a mim, mas ao mesmo tempo eu fiz uma promessa, eu prometi algo para ela. Não sei se ela ouviu, mas eu disse que eu queria encontrá-la novamente. E isso me fortalece, porque às vezes quando eu penso em desistir, eu lembro dessa promessa. Mas, ao mesmo tempo também, eu vejo que eu poderia ter doado mais tempo a ela. Naquele momento que eu fiquei triste, mas foi porque eu tinha que ter tirado mais tempo para ela. Eu tinha que ter vivido mais tempo com ela. Mas eu trabalhava em um trabalho que tirava, eu começava às 6, às 7 da manhã e parava às 10 da noite, às vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço a Deus por ter me dado esse pai que eu tenho, a mãe que eu tive, os meus familiares, os meus irmãos. E às vezes eu olho assim, né, a minha irmã Alessandra, ela dedicou tanto tempo à minha mãe, ela abdicou de coisas que muitas pessoas não abdicariam. Ela abdicou de um casamento para cuidar da minha mãe, né? E até hoje ela cuida do meu pai também. Então eu vejo assim, ela tem uma obra de vida tão grandiosa olhando para a minha obra, né? Então, nós como igreja, nós temos que olhar para essas pessoas que estão lá fora, eles, vamos dizer assim, a minha irmã é uma pessoa, por ela fazer isso, ela tem Deus no coração, é uma pessoa que tem Deus no coração. Nós temos que olhar para a obra dessas pessoas lá de fora e ver quão longe nós estamos, quanta dificuldade nós temos de aproximar das pessoas, de cuidar das pessoas, mesmo aqueles que são nossos parentes. Sabe que às vezes a gente cai naquele ditado que o mundo diz assim: santo de casa não faz milagre. E a gente deixa de pregar o evangelho para a nossa família. Hoje, nós temos lá o grupo dos irmãos e eu mandei o link. Não sei se alguém está assistindo, mas que o evangelho que vai ser aberto agora e a palavra de Deus que possa chegar ao coração de algum dos meus irmãos, da minha família que puder estar assistindo essa manhã. Bom, eu gostaria nesse momento que nós abríssemos a nossa Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4.
capítulo 4, a partir do verso 11. Aqui diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados, de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Sabe? Vamos abrir para completar essa mensagem em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, a partir do verso 5. Diz assim: E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, quando nós olhamos, por exemplo, lá em Mateus 5, o verso 13, ali diz que nós somos o sal da terra, né? A partir do verso 14 diz que nós somos a luz do mundo. Mas como é que nós podemos iluminar? Como é que nós podemos temperar? Para quem morou na roça pode saber, por exemplo, que o sal, ele serve para muitas coisas. As pessoas não tinham geladeira, ele servia tanto para o tempero, né, para temperar, para dar sabor, também para proteger aquilo que era necessário, como carnes e essas coisas. Então, para nós sermos salvos, nós temos que ser assim também. Nós temos que trazer, temperar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo também proteger aqueles que carecem de proteção. Para nós sermos a luz do mundo, para aqueles assim como eu que morei em fazenda, e naquela época era lamparina, e quando você tinha às vezes uma lamparina em casa funcionando, então quando alguém precisava de ir ao quarto, pegava a lamparina. O resto da casa toda ficava no escuro. Então, como é que nós podemos iluminar se nós estivermos no lugar errado? Como é que eu poderia iluminar a sala se a lamparina está no quarto? Como é que eu posso iluminar a vida de pessoas aí fora se eu não vou lá, se eu não participo, se eu não apareço? Não tem como eu iluminar a vida das pessoas assim. Porque, às vezes, eu fico satisfeito com o cristianismo de bater ponto na igreja. E isso não é o cristianismo que Jesus trouxe a essa terra, não. Claro que nós temos que vir à igreja, porque quem criou ela foi Cristo. A igreja é de Deus. A igreja não salva ninguém, mas ela ajuda na caminhada. Porque nós necessitamos da igreja. É a casa de Deus. É onde nós temos que vir e buscar forças também junto com nossos irmãos. Eu me lembro quando morávamos na fazenda, né? Porque
eu não me lembro a data direito, foi entre 82 e 84 que a minha família batizou nessa igreja. Então, quem batizou foi o meu pai, a minha mãe, né? A minha irmã Maria, a Márcia, a Cimeia, eu e a minha irmã Neuza. As minhas duas irmãs mais novas não e nem o meu irmão. Então, ali quando era na sexta-feira, a minha mãe preparava para nós entrarmos no sábado e ela fazia muitas coisas, fazia bolo, biscoito, tudo aquilo para nós para o sábado. Hoje eu sei que é um dia de jejum, não é nem muito bom estar falando sobre isso, né, mas fazia ali a galinha caipira, tudo isso que nós gostávamos, né? Mas a casa era de chão batido, mas ela era limpa, bem limpinha. Em volta da casa todinha, as minhas irmãs varriam aquele terreiro todinho. Ali ficava tudo limpinho para nós entrarmos no sábado. Eu também agradeço àqueles que nos visitavam, né? E entre eles, esses que nos visitavam, era a família do irmão Valmir ali, né? O pai dele, o irmão Elias, a sua mãe, seus irmãos, eles iam nos visitar. Eles moravam uma distância aí de acho que uns 25 quilômetros de onde nós morávamos. O irmão Elias era um bom louvador, né? Tinha uma voz forte para cantar os hinos. Então eu agradeço a essas pessoas, a família da irmã Teovina, que sempre nas férias estava ali, depois eles mudaram e foram morar ao nosso lado lá também, né? Então assim, Deus, ele cuida de um povo aqui nessa terra, ele cuida das pessoas. Quando Deus olha aqui para a terra, ele não vê uma multidão de pessoas. Deus é um Deus pessoal, ele cuida de pessoa por pessoa. Ele vê o seu problema, o seu sonho, o meu problema, o meu sonho individualmente. Por isso, irmão, quando nós olhamos aí para fora, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós temos de tirar isso do nosso meio, da nossa vida, de achar que essa pessoa vai ser transformada. Mas, em primeiro lugar, nós temos que pedir a Deus para transformar a nossa vida. Quando eu falo no exemplo assim, ó, da minha mãe, a minha mãe, ela foi internada muitas vezes, ficou em coma, né? E ela disse que quando ela estava ali em coma, ela teve um sonho. E o sonho que ela teve, ela estava aqui na porta dessa igreja. E quando uma mão passava assim à frente da boca dela, ela perdia o fôlego e ela começava a morrer. Mas aí a mão voltava e ela tornava a reviver. E ela passou por aquela situação e ela me dizia que era um testemunho. E foi depois disso que ela voltou para a igreja, né? Então,